Boa noite, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Essa que vos fala é a nossa irmã Eliane. Venho trazer uma palavra, do Senhor para os nossos corações nesta noite, que se encontra em São Lucas 17, no versículo 11, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhes gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10 leprosos, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Irmãos, essa palavra, é uma palavra de cura, uma palavra de libertação, daquela enfermidade. A palavra de Deus vem a nos falar aí, da cura de 10 leprosos. A palavra de Deus nos fala que esses leprosos, quando os sacerdotes ali iam, tiravam eles do arraial, porque aquela doença era uma doença contagiosa. Então a palavra de Deus nos fala que eles não podiam ali se aproximar do arraial, nos lugares, onde tinham pessoas, porque aqueles leprosos eram considerados impuros como um cemitério. Alguns afirmavam que se um daqueles leprosos cruzasse se alguém cruzasse ali com um leproso, que eles atiravam, pedras neles e gritavam para eles sair, para eles voltar para o lugar deles, porque aquela doença era uma doença contaminosa, uma doença terrível, onde todas as pessoas ficavam deformadas, altamente contagiosa aquela doença. A palavra de Deus nos fala em Levítico 13, no versículo 45, 46 em diante, que aqueles leprosos, eles ficavam ali sob o cuidado do sacerdote por 7 dias, e voltando a examinar se eles estivessem com aquela enfermidade ainda, esta enfermidade seria considerada como se fosse ali uma enfermidade incurável, uma lepra que não tinha cura. Então os leprosos eram ali separados, porque eles temiam o contágio daquela doença. Mas a palavra de Deus, vem nos falar que o Senhor Jesus, quando ali aqueles 10 leprosos gritaram o Senhor Jesus curou aqueles leprosos. Curou aqueles leprosos, mandou eles ir aos sacerdotes, para comprovar ali a cura, para que os sacerdotes podiam estar liberando eles voltar ali para o arraial. Irmãos, mas porém a palavra de Deus nos fala que somente um, voltou, aleluia, Jesus, para agradecer ao Senhor pela cura. E ele era estrangeiro. E ali naquele momento, quando aquele homem, aquele ex-leproso, agradece a Jesus pela sua cura, Jesus disse para ele aqui, no capítulo 17, versículo 18, diz assim, não houve porventura quem voltasse para dar glória, senão este estrangeiro, como eu disse. E disse ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, aquele homem não só ficou curado da sua enfermidade, na carne, mas como também ele foi curado, ele foi salvo ali naquele momento. O Senhor Jesus disse para ele, vai, levanta-te e vai, a tua fé
te salvou, que coisa gloriosa, né? Trazendo esta palavra para o dia de hoje, irmãos, imagina você. Jesus, ele sem dúvida, ele lamentou a ingratidão daqueles 9 leprosos, né? Que não voltou para agradecer ao Senhor. E a palavra de Deus, aleluia, Jesus, ela vem nos trazer para o dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Hoje, quem sabe, a gente não tem esta enfermidade tão terrível, né? Mas nós temos, aleluia, Jesus, quem sabe, glória a Deus, aleluia. Estamos às vezes precisando aí de uma libertação vinda da parte do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui um versículo em Hebreus 12, versículo 28, que diz assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus do modo aceitável, como referência e temor. Então o Senhor Jesus, ele não só quer curar as nossas enfermidades, mas como ele quer curar também a nossa alma, ele quer curar a nossa vida espiritual diante da presença dele, porque é o mais importante, porque a graça do Senhor Jesus, ela nos basta. A graça do Senhor Jesus, ela tem nos sustentado nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós temos enfrentado. O Senhor, ele tem sido conosco. O Senhor Jesus, ele não tem nem desamparado os seus. Irmãos, eu gostaria de ler também aqui em São Lucas 18, que diz assim, olha só. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o devedor de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis entender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito os homens algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha me molestar. Viu, irmãos? Aquele juiz era um juiz que não atendia, era um juiz ínico, um juiz que não fazia justiça. Aquele juiz, ele não temia a Deus e muito menos os homens. E aquela mulher, né, aquela viúva, foi ter com ele. Por muitas das vezes ela foi ter com ele, pedindo que ele viesse, né, a resolver ali a sua causa, que ele viesse atender o seu pedido. E aquele homem, ele disse então no seu coração, que ele julgaria a causa daquela viúva, para que aquela viúva não viesse mais importunar ele, para que aquela viúva não viesse mais a molestar ele. Glória a Jesus, aleluia. A oração, né? A oração, orar sempre. Nós temos que orar sempre, porque a oração, ela é a chave da bênção. A oração, ela é a chave da vitória. Como aquele leproso, né? Aqueles 10 leprosos ali, clamou o Senhor Jesus, gritou ao Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus viesse ter de misericórdia deles. Imagina você comigo aqui, aqueles leprosos que não podia chegar no arraial, ficava só de longe com aquela enfermidade terrível, quem sabe esperando a morte, mas o dono da vida chegou ali no momento certo e deu a cura para aqueles 10 leprosos, mas somente um veio agradecer. Glória a Jesus, aleluia, que possamos ser gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, não só pelas bênçãos, nem não só pelas vitórias, mas também pelas lutas, pelas provas, porque as provas nós passamos por elas para ser aprovado pelo Senhor Jesus. Então fica aí esta palavra no meu e no seu coração, amém? Glória a Jesus, aleluia. Guarda esta palavra no seu coração, porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus abençoe a todos.